Olá, o processo seletivo de verão se aproxima e o Universo Acadêmico traz as informações que antecedem ao vestibular de verão 2019 da Universidade Franciscana. O programa vai mostrar os locais de prova, recuperar deveres importantes que precisam ser cumpridos pelos candidatos. O Universo Acadêmico vai explicar também a novidade que os aprovados no vestibular de verão vão experimentar no currículo dos cursos. O 12º Prêmio Universitário de Publicidade e Propaganda da UFN e a Mostra Empreendedora, organizada pelo curso de Enfermagem da Universidade Franciscana, também serão assuntos que vamos exibir em alguns minutos. Nesta segunda-feira, 26 de novembro, anote aí, a Universidade Franciscana realiza o Vestibular de Verão 2019. São oferecidas 1.360 vagas em 32 cursos de graduação. Esse processo seletivo desta segunda-feira apresenta 2 das 3 formas de ingresso oferecidas pela UFN neste vestibular de verão. Quem organiza o vestibular é a Comissão de Seleção e Ingresso da UFN, cuja coordenação é do professor Adilson Beust, e ele é nosso convidado desta edição do Universo Acadêmico. Professor, seja mais uma vez muito bem-vindo. Muito obrigado pela gentileza de nos conceder um tempo da sua agenda nessa reta final de preparação ao vestibular e estar aqui no estúdio conosco. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Para nós é sempre um prazer esclarecer os nossos candidatos. Então, professor, chegou o grande dia, né? Para os candidatos, nós temos aí vários candidatos, nós temos 1.360 vagas em 32 cursos de graduação, 3 processos seletivos diferentes desta vez para o vestibular de verão 2019, Sim. Mas 2 deles ocorrem nesta segunda-feira, porque o terceiro, aquele em que os candidatos utilizam a nota do Enem, ele vai se somar a esses 2 processos logo ali adiante para a definição dos candidatos. Tá tudo certo, professor? Tá tudo encaminhado? Nesta sexta-feira nós estamos conversando, o Universo Acadêmico é gravado, a prova ocorre segunda-feira, tem o fim de semana para os candidatos descansarem, fazerem aquela revisão, mas a prova, enfim, o processo está todo organizado. Exatamente, Jareta, está todo pronto, né? Nós preparamos com bastante carinho, né, esse processo, inclusive com as inovações que nós apresentamos, porque, como você colocou, são 3 modalidades. É a primeira vez que nós realizamos a prova considerando essas 3 modalidades. Perfeito. Claro que isso acarreta uma série de modificações, principalmente em termos de logística, né? A estrutura, né, da parte de informática, coisa e tal, mas nós acreditamos que está tudo em dia, que está tudo perfeitamente preparado para o dia 26. Só aguardando aquela expectativa dos Exatamente. candidatos. Quem já fez vestibular sabe, né, que Sim. Momentos assim que antecedem a prova, os candidatos ficam ansiosos, querem que a hora chegue de uma vez. Sim. Mas há tempo para tudo, né, professor? Eu sempre digo assim, fiquem tranquilos, porque em termos de estrutura, da organização do processo, né, que você colocou, ela está toda pronta, nós temos uma equipe bastante tranquila e muito organizada, como tem sido os nossos processos, né? Sim. Com bastante calma, venham tranquilos, cheguem com antecedência, né? Sim. Que vai ocorrer tudo tranquilo. O conhecimento aí sim. Esse eu não tenho como colaborar, isso depende do candidato. Depende de cada candidato, claro. Eventualmente. Professor, vamos começar dando um giro pelos locais de prova. Nós vamos começar com o conjunto 1, que vai ter entrada então, professor, pela Rua dos Andradas, a gente está vendo aí o prédio, né? A entrada vai se dar por esse local ao lado, né, do prédio 1, ó, nesse portão. Isso. Esse portão vai estar aberto, professor, por volta de meio-dia e meia já, né? A nossa previsão é 12h30, né? Sim. Mas ocorrendo algum imprevisto, alguma chuva, algo assim, ou um acúmulo até de estudantes, nós abriremos com antecedência. Perfeito. Então aí, ó, a gente está dando uma olhada também nos corredores, nos locais de prova, a sala de aula. Os candidatos vão ter acesso já desde 1 hora antes do início da prova. A prova marcada para 1h30, então eles vão ter acesso desde ao meio-dia e meia. Recomenda-se, professor, que se chegue pelo menos 30 minutos antes, né? A nossa recomendação no manual do candidato, inclusive, é que o candidato chegue a 1 hora, né, às 13 horas exatamente no seu prédio, né, para realizar a prova, no seu conjunto. Claro que se ele chegar com um pouquinho mais de antecedência é melhor, Sim. Porque daí ele foge daquele acúmulo do portão, né, daquele murmurinho que tem ali, realmente às vezes não é legal. Compra sua água, né, se prepara para entrar para a sala. Sim. Bem tranquilo. Nessas imagens que a gente acabou de observar, professora, que são do conjunto 1 da Universidade Franciscana, nesse local
os candidatos que vão fazer apenas a prova da redação é que vão chegar a esse local, correto? Exatamente. No prédio 1, nós selecionamos para redação UFN. Sim. Né? Então, esses candidatos vão iniciar sua prova no horário, né, já determinado, 13 horas e 30 minutos, e terão 2 horas para realizar essa prova, até às 15 horas e 30 minutos. Mas quem quiser sair antes vai poder sair antes também, né? Sim, nós temos um horário estabelecido, como é do nosso cronograma sempre. Sim. Então, o candidato deverá permanecer em sala de aula no mínimo 1 hora. Então, ele vai ficar até às 2h30 em sala de aula. Depois, quem terminou poderá entregar, né, os seus documentos e se retirar. Sim. Mas ele tem o prazo total de 2 horas para realizar a prova. Para realizar a prova. São 26 cursos de graduação, né? Candidatos de 26 cursos de graduação que vão realizar a prova nesse local onde a gente acabou de mostrar. Sim. Professor, é importante a gente reforçar aqui, quem optou pela nota do Enem não precisa vir ao Conjunto 1 no dia da prova, vai ficar aguardando o resultado em casa, correto? Exatamente. O candidato que optou por aproveitar a nota do Enem, né, 2015, 16 e 17, esse fica em casa, né, acompanhando as notícias do nosso processo, mas depois, né, a nota dele, a gente já tem esse arquivo, né? Sim. Eles já receberam a confirmação ou não da sua inscrição, e nós temos a nota já desses candidatos. Aí depois, na hora de preparar o nosso listão, né, daí a gente vai colocar essa nota que o candidato tem do Enem, né, fazendo a conversão para a nossa forma de nota, Sim. que é com 2 casas decimais, né? E esse candidato irá concorrer dentre os candidatos desses 26 cursos. Perfeito. Professor, agora a gente chama a atenção de quem está nos acompanhando no universo acadêmico para as imagens do Conjunto 3. Né? Perfeito. E a gente está vendo na tela aí as imagens do Conjunto 3, é o maior conjunto da Universidade Franciscana, e aqui sim, candidatos a 6 cursos de graduação vão realizar a prova. Né? A gente está observando aí, professor, justamente o local de acesso deles ao vestibular de verão 2019, no portão localizado pela Rua Duque de Caxias. Isso, né, é muito importante, Duque de Caxias. Isso, outro portão que abre ao 12h30 também, né, professor? Sim, tranquilamente. Nós abriremos às 12h30, mas com a mesma situação. Tendo algum problema de chuva, não tem previsão, né, Jareto? Sim. Mas, se acontecer algum imprevisto, ou até um acúmulo de candidatos, porque nós não queremos que os candidatos fiquem na rua, ali na calçada. Nós queremos eles dentro do prédio em segurança. Então, fiquem tranquilos, a gente vai acompanhar o movimento e abriremos esse portão às 12h30, dentro da situação normal. Sim. E eles ficarão dentro desse pátio, que é um pátio bastante grande, né? Sim. Tem espaço para muitos candidatos. E depois eles vão optar pelos prédios, porque aí a gente vai fazer uso do prédio 13, né, do prédio 16 e do prédio 17. Perfeito. Então são só esses 3 prédios que nós vamos utilizar para a prova. Mas é a maior quantidade de candidatos que vem, né, professor, a esse conjunto, né? Aqui em torno de 2.500 candidatos. Olha só, isso então é bastante importante. Significativo. Sim. Por isso que a gente sempre tem uma atenção especial com esse conjunto, né? Sim. Mas a estrutura, né, que nós temos também é proporcional, digamos assim, ao número de candidatos. Então Sim. Fiquem tranquilos que está tudo bem organizado e eles terão um atendimento bem tranquilo e especial durante a sua prova. As nossas salas também, que eu acho legal, as nossas salas são climatizadas. Perfeito. Né? Todas elas são climatizadas, tanto no conjunto 1 quanto no conjunto 3. Eu peço um detalhe importante, assim, que o candidato que sente um pouquinho de frio, né? Sabe, o ar vai estar lá em 22 graus, digamos. Perfeito. Mas tem candidatos que sentem mais frio, né, do que outros, digamos assim. Traga o seu abrigo, o seu casaquinho, né? Se necessário, faça uso, porque nós não podemos ficar também fazendo muitas variações de temperatura dentro da sala. Né? Não, perfeitamente. Bom, o pessoal que vem ao Conjunto 3 vai ter 4 horas, professor, para responder a prova. Por quê? Porque são 50 questões de múltipla escolha, mais a prova da redação. Exatamente. Mas esses candidatos, eles têm até 4 horas para responder a prova. Isso. Da 1h30 às 5h30 da tarde. Isso. Mas mais ou menos por volta de que horas os primeiros candidatos já vão ser liberados das salas de aula? Eles têm também, como consta em manual, né, eles são obrigados a ficar em sala de aula até às 17 horas. Perfeito. Então, até às 17 horas, nenhum candidato deverá se afastar da sua sala, mesmo que ele termine, ele vai fechar a prova e vai aguardar esse horário. Vai ter um sinal e aí esse candidato fará a entrega dos documentos e aí poderá se afastar. Quer dizer,
faltando só 30 minutos para o fim da prova. Sim. Mas, na verdade, Jarita, isso até a primeira vez que nós implantamos, né, essa questão, surgia a dúvida, mas e o candidato que for terminar muito rápido? Mas esses candidatos, esses cursos têm uma concorrência bastante alta, então, na maioria, digamos assim, em torno de 80% desses candidatos não terminam a prova antes das 17 horas. Sim. Eles ficam aproveitando, né, até o último minutinho, né, para ter uma melhor nota. Eu sigo ainda, professor, em orientações para os candidatos, né? O senhor falava da questão do casaco, do agasalho por conta do ar-condicionado, de que daqui a pouco pode ser algo que instabilize o candidato por conta do frio, a sensação, né? A sensação térmica dentro de uma sala de aula por conta da climatização. Claro. Temperatura ali, clima de montanha, como todo mundo fala, né? 22, 23 graus. É isso aí. Professor, além do agasalho, né, quais outros objetos os candidatos podem portar na sala de aula a partir do momento que eles entram à sala de aula? Evidentemente que a caneta, né, para fazer a prova, um lápis daqui a pouco para anotações, uma borracha. É preciso trazer documento com foto. Sim. Quais são esses documentos que são no caso, que a coordenadoria de seleção e ingresso permite, professor? E quais são principalmente os objetos? Por exemplo, se estiver chovendo, não é a previsão... Ele pode entrar com guarda-chuva? Como é que faz isso, professor? Não, a questão assim, do documento. Preferencialmente aquele documento que ele usou para fazer sua inscrição, né? Normalmente o candidato usou o RG, né? Mas ele pode trazer, se ele não tem a carteira de identidade por algum motivo, ele poderá trazer o passaporte, poderá trazer a carteira de trabalho, né? Se for o caso. Todo documento, os militares são portadores também de uma carteira de identidade especial. Perfeito. Tem algumas classes, né, de profissionais, então aquele candidato que já tem uma formação, existe uma carteira profissional reconhecida, todo documento com fé pública, e foto vale, né? Mas não adianta trazer, às vezes o candidato traz, né, a certidão de nascimento. Isso para nós não tem valor, não tem identificação, né, não posso aceitar. Então, isso é obrigatório, documento obrigatório, mas traga de preferência aquele que ele fez a inscrição, porque daí o número vai estar lá, não vai ter problema algum. Facilita a conferência. Facilita. Aquele candidato que, por algum motivo, não tem documento nenhum, perdeu, foi roubado, sei lá, algo assim, né? Ele pode fazer o registro na polícia, né? E comparece com esse registro, a gente vai aceitar. Ou ele chegou na instituição e não tem documento nenhum e esqueceu. Também não precisa fazer registro algum. Nós aceitamos que ele faça a prova. Ele vai fazer a prova, só que numa sala especial, que a gente chama de uma sala daquele candidato sem documento. Sim. Só que ele vai ser tirada uma foto dele, né? A gente tem um amparo, digamos assim, né, da Polícia Federal, em que esse documento, essa foto, a gente vai fazer uso para reconhecimento futuro, se é ou não o candidato realmente inscrito. Perfeito. É uma forma que a gente tem de identificar e de garantir que é a pessoa... Aliás, é até algo novo isso também, né, professor? Sim. Porque em situações anteriores, muitas vezes os candidatos não teriam acesso à sala. Sim, né? A gente permite, Perfeito. Mas a gente tem essa forma de identificação, né? Então, correto. É uma forma legal. Ele poderá também trazer água, né, em embalagem transparente. Sim. Ele pode trazer o seu chocolate, né, a sua barrinha de cereal, mas sempre em embalagens transparentes. Ou mesmo um lanche que ele faça uso, porque tem candidatos que necessitam, inclusive, alimentar-se de hora em hora, né? Tem um período, isso para nós não é problema. Ele deve trazer sempre o seu lanche em embalagem transparente. Perfeito, ótimo, é importantíssimo. Professor, os pais que quiserem, devem acompanhar os filhos, né? Sim. Podem vir sem nenhum problema, vão ter acesso aos dois conjuntos, não vão ter acesso à sala de aula, evidentemente, claro, mas podem acompanhar os filhos, né? A gente faz questão que o pai participe, né? Porque é um momento importante, é um momento, né, único na vida do estudante. E nossa instituição, né, uma instituição franciscana, então nós valorizamos muito a família e nós temos também, né, um setor de eventos que tem essa característica exatamente, que é amparar esses pais, né, ou familiares, ou namorados. Fazer um acolhimento bem interessante. Existe, né? um acolhimento, nós temos o pessoal da pastoral, Frei Valdir também, né, tem a nossa capela, as capelas, inclusive, nos dois conjuntos, e poderá fazer uso, né, eles vão ser encaminhados, se assim o quiserem.
Tá? E também tem a visitação ao Museu Franciscano, né? E entre outras atividades, né? Um cafezinho, um chimarrão, algo assim que o pessoal do Eventos preparou para bem receber, né? Os familiares, os namorados, namoradas desses candidatos. Correto. Professor, a gente sabe também que as matrizes curriculares dos cursos aqui da Universidade Franciscana Sim. passaram por alterações. 2018 foi um ano de muitas alterações. Exato. No que se refere, no que tange, né, as matrizes curriculares. E os acadêmicos, né, que ingressaram em fevereiro, que ingressarem em fevereiro de 2019, eles vão experimentar justamente essa mudança, a nova matriz curricular dos cursos. Né? Por conta disso, o Rogério Kerber, né, nosso colega aqui da UFN-TV, sim, foi conversar um pouquinho com a Vanilde Bisoim, que é a pró-reitora acadêmica. Sim, sim. E o Rogério Kerber, junto com ela, traz então essas novidades para a gente. Vamos acompanhar ali, professor, por favor? Jareta e professora Dilson, nós viemos até a pró-reitoria acadêmica e já de antemão quero agradecer à pró-reitora Vanilde por nos receber. Muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda, justamente para explicar que mudanças são essas. Então eu já passo para a professora Vanilde, pró-reitora, que mudanças nas matrizes curriculares são essas? São mudanças que elas advêm de uma decisão institucional de mudar a composição do semestre letivo em número de semanas. Nós estamos trabalhando sempre com 17 semanas e a decisão institucional foi passar para 20 semanas durante o semestre. Isto implicou em grandes mudanças curriculares de todos os cursos, de todos os projetos. Ao lado disso, então, aproveitando este momento, nós trabalhamos num enfoque muito mais contemporâneo, muito mais atual de cada um dos cursos. Nós trabalhamos, então, a mudança na avaliação, nós trabalhamos a mudança na integração das disciplinas, trabalhamos diferentes modos de conceber um currículo, e isso foi feito durante todo o ano, o primeiro semestre de 2018. Ao final do semestre, nós aprovamos. E, com isso, nós achamos que os alunos que são entrantes na instituição em 2019, porque todo o funcionamento dessas mudanças, elas vão ocorrer a partir do ano de 2019. Primeiro semestre. Os atuais alunos, nós estamos estudando caso a caso a sua adaptação ou não, dependendo de cada caso. Para também a questão da integração dos cursos, nós trocamos alguns turnos de cursos, e com isso possibilitou ao estudante que chega na instituição e o que está também na instituição, não só cursar o seu curso, mas devido à integração das disciplinas, possibilitar que este aluno possa em pouco tempo acabar um curso e em seguida o outro curso, em pouco tempo a mais. Vamos pegar um exemplo. Por exemplo, na área da administração, temos o curso de administração, ciências contábeis e ciências econômicas, ou na própria comunicação, jornalismo e publicidade e propaganda. O estudante pode sair com 2 graduações no menor tempo, é isso? Isso, então. Esses cursos que você se referiu, eles estão de tal modo integrados que 1 ano e meio a mais, o aluno que faz ou administração, ou ciências econômicas, ou ciências contábeis, pode, em 1 ano e meio, acabar um outro curso. Isso significa que o estudante, ao concluir esses cursos, ele tem um diferencial no mercado de trabalho, que tem uma formação muito mais ampla do que os demais estudantes. E essas mudanças foram pensadas justamente em função do que pede o mercado de trabalho atualmente? Isso, é uma das opções que nós também levamos para as coordenações dos cursos, aproximar a academia do mercado de trabalho. A gente sentiu que nós estamos um pouco muito mais acadêmicos do que ir longe do mercado. E isso fez com que nós discutíssemos também com vários segmentos da sociedade, a sociedade inclusive organizadas, a questão da OAB, de outros conselhos regionais de profissões, para aproximar o que se trabalha aqui com o mercado de trabalho, daquilo que o mercado de trabalho exige. Perfeito. O estudante que ingressar na UFN a partir de 2019 já pega então essas matrizes adaptadas, modificadas já para uma realidade aí de fora, é isso? Sim, os calouros que estão chegando a partir de 2019 já vão encontrar esses currículos totalmente organizados, já será implantado gradativamente, né, para os demais estudantes da instituição,
mas para os novos estudantes que chegam, ele já vai estar dentro desse tipo de currículo organizado dessa forma. Para encerrar, qual a expectativa para este vestibular que vem aí na segunda-feira? A expectativa é que a gente tenha uma evasão muito pequena e que os alunos cheguem no horário, que não haja também atrasos e que realizem uma boa prova. E que nós estamos aqui tentando fazer o melhor possível para acolhê-los a partir da divulgação do resultado, no dia da matrícula e também no primeiro dia de aula. Nós estamos assim programando várias atividades de acolhimento e de recepção dos mesmos. Vem aí um ano de 2019 repleto de atividades para quem está chegando na UFN. Com certeza. Então, em relação à graduação, nós estamos bastante motivados e também com bastante expectativa dos novos alunos e novas atividades desafiadoras que vêm pela frente. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez para a reitora Vanilde. Eu que agradeço a atenção de vocês. Direta, eu volto contigo e o professor Adilson aí no estúdio. Valeu, muito obrigado ao Rogério Kerber, que conversou com a pró-reitora acadêmica Vanilde Bisoim, também está nesse processo, né, do vestibular de verão 2019. Aliás, falando nesse processo, professor, quantos funcionários, quantas pessoas estão envolvidas para repassar informação aos candidatos que estão chegando, locais de prova, fiscais, acompanhamentos a eventuais candidatos que precisam ir no banheiro no horário da prova? O senhor tem essa quantidade toda? Temos um número aproximado. Sim. Nós temos um envolvimento de em torno de 500 funcionários. Sim. 500 pessoas, né, envolvendo professores, fiscais, o pessoal que dá essas orientações. Eu acho que é um pouquinho mais, né? Eu não fiz essa conta com precisão. Sim, sim. Mas a gente tem assim um suporte bastante grande. Todos os andares têm fiscais que acompanham os candidatos nos banheiros, né? Masculino, feminino. Nós temos nos corredores sempre alguém ligado à coordenadoria, que são os assessores de prédio. Nós temos um coordenador de prédio em cada prédio e temos coordenador de conjunto, né? Olha só. Então nós temos toda uma organização assim bem preparada para bem recebê-los. Para todo mundo não perder, por exemplo, o tempo e não ficar sem informação para ter acesso à sala candidato, de aula. Gereta, aquele candidato que chegar meio perdido, né, isso acontece, apesar da gente estar fazendo uma divulgação forte, né, maciça, até é bom esse lembrete, consulte, né, o nosso site, veja lá, clique lá, tem no nosso site qual sala, né, que você vai fazer a sua prova, qual prédio, qual conjunto. Perfeito. Procure saber isso, basta ter o CPF, o número do seu CPF, e você vai fazer essa consulta e vai ter conhecimento. Isso facilita bastante, né, para já não chegar naquela tensão, será que eu estou realmente previsto para esse prédio ou para o outro? Sim, é bem importante sempre muito mesmo. Importante. Né? Professor, vamos recuperar um pouquinho também a relação candidato-vaga deste vestibular de verão 2019. Sim. Nós temos 2.801 inscritos e medicina, professor, mais uma vez com 44,12 candidatos. É o mais procurado, né, nesse vestibular de verão 2019. Depois o curso de odontologia com 3,8, direito diurno 2,92 candidatos por vaga, psicologia 2,4, arquitetura e urbanismo 2,28 e o curso de direito noturno 2,1 candidatos por vaga. Esse então o trabalho realizado, feito pela Coordenadoria de Seleção e Ingresso aqui da UFN para o vestibular de verão que ocorre nesta próxima segunda-feira, 26 de novembro. Mais de 2.800 candidatos, professor. Nós na verdade, são 2.800, né, e 1 candidatos. Nós tínhamos até uma expectativa em outra entrevista, nós conversamos um pouquinho maior, mas nós já sabíamos, né, de uma questão fundamental, eu acho que eu comentei também em outro momento com você, que é a questão do 9º ano, né? 2016, os estudantes queriam cursar o 1º ano do ensino médio, cursar o 9º ano. Correto. Então esse ano é exatamente o ano, né, digamos assim, o furo nessa questão. Então talvez uma das questões básicas, né, que ocorreu essa redução esteja ligada a esse fato, que eu acho que é determinante, né? Claro que podemos levar em consideração outros aspectos financeiros, né? O país viveu um ano bastante conturbado também, né? Então essas questões acabam de uma certa forma influenciando. Mas nós consideramos que os nossos números são muito bons, né? Nós comparando com outras instituições,
nós observamos que nós ainda conseguimos manter muito bem os nossos cursos, né? Atrair a atenção, chamar candidatos para participar e para estudar aqui na Universidade Franciscana. Professor, indo um pouquinho além agora, pegando especificamente sobre a prova, nós vamos ter 2 temas de redação por conta desse processo. São 3 as formas de ingresso, né? O pessoal que optou pela prova do Enem, mais uma vez eu repito, não precisa vir ao UFN. Importante. Né? Quem vai fazer apenas a prova de redação, em 26 cursos de graduação que permitem isso, vai fazer apenas a prova de redação, vai se dirigir ao conjunto 1, com a entrada pela Rua dos Andradas. Já outras 6 graduações vão entrar pela Rua Duque de Caxias, pelo conjunto 3, né? Mas vão fazer a redação e também as 50 questões. Pela primeira vez nós teremos, então, 2 temas de redação. Professor, como é que vocês trabalharam com isso? Como vai ser a correção das provas e tudo mais? Não, a organização para nós é tranquila nesse aspecto, porque nós já temos o know-how, né, de trabalhar com o tema. Então, a questão maior foi a determinação realmente de outro tema, né? Mas a estrutura de elaboração e, posteriormente, agora de correção, ela vai se dar no mesmo processo, até porque nós procuramos um critério assim, bastante, digamos assim, justo, né? Sim. Então, os critérios de redação para a prova do vestibular e os critérios da redação UFN são os mesmos para correção. Então, as bancas vão corrigir dentro dos mesmos critérios, né? Nossa grade de correção é exatamente a mesma. Perfeito. O que vai mudar é o tema, né? Claro, naturalmente nós tivemos que fazer essa modificação, porque os horários são diferentes, né? Então, a prova de redação FN inicia às 13h30 e termina às 15h30. Sim. E a outra, do vestibular UFN, inicia às 15h30 e termina às 17h30. Então, por esse fato, né, nós tivemos que optar por 2 temas. 2 temas. Mas correto. nós procuramos, assim, dentro da nossa comissão de prova, né, que nós temos uma comissão, que eu também coordeno, nós procuramos temas atuais, assim, né, e que tenham a mesmo, digamos assim, a gente pelo menos procurou isso, o mesmo nível de cobrança, né? Sim. De exigência. Mesmo nível de exigência para todos os candidatos, Exatamente. independente dos temas de redação. Sim. Professor, eu acredito que a prova já esteja pronta e eu acho que é uma grande curiosidade, né, do pessoal Sim. também que faz o vestibular. Como é composta essa escolha das questões? São 50 questões. Isso não centraliza totalmente, por exemplo, na sua opinião, por exemplo, como coordenador, né, da Coordenadoria de Seleção e Ingresso aqui da UFN, é um conjunto, acredito que dezenas de professores contribuem com ideias, com sugestões, até vocês chegarem a essas 50 questões. É dessa forma que as questões são elaboradas, professor, e evidentemente são divulgadas e são cobradas como forma de conhecimento dos candidatos? Exatamente isso aí que você falou. Nós temos um grupo assim que envolve em torno de 50, 60 professores, que tem esse envolvimento. Nós temos os professores elaboradores, professores revisores, né? Disciplinas que tem 2 elaboradores, 2 revisores. Nós trabalhamos de uma forma, posso dizer, assim, uma forma bem moderna hoje de questões, trabalhamos de uma forma eletrônica, né? Semelhante ao que é feito, né? As provas do Enem, do ENAD. Nós temos um sistema nosso. Perfeito. E que nós trabalhamos, foi criado pela TI, né, da UFN. Aliás, eu agradeço bastante, me dão um suporte bastante significativo nesse aspecto. Então, nós temos esse processo de elaboração e de revisão. Então, a questão foi o elaborador cria a questão, o revisor analisa, ele pode aprovar ou não, apontar defeitos, né? A questão retorna ou é esquecida. Aí nós temos uma banca de questões, né? Por disciplinas, em todas as disciplinas que envolvem, né, a prova, no caso, e nós também temos uma comissão, né, que eu chamo uma comissão de prova. Não tem um nome oficial, eu estabeleci lá um nome, uma comissão de prova, que é formada por 7 professores, né, mais a nossa coordenadoria, onde nós, né, discutimos o nível das questões, porque as nossas provas, a nossa prova tem sido temática, né? Perfeito. Então, desde a escolha do tema da prova, porque antes das questões começarem a ser elaboradas, precisa definir o tema. Esse tema foi definido por essa comissão. Aí nós encaminhamos o tema, as questões são elaboradas, revisadas. As questões que foram aprovadas, né, digamos assim, totalmente, por todos os critérios, e nós temos
critérios bem rígidos. Perfeito. Né? Bem rígidos mesmo. Então, as questões que chegaram lá no final, elas vão ser avaliadas por essa comissão, é quando nós vamos determinar quais questões vão fazer parte da prova. Ponto de corte deve ser anunciado na terça-feira, né, um dia após a realização da prova, e a partir disso a correção Sim. das redações, né, com 2 temas, como a gente acabou de frisar. Agora, professor, a grande expectativa também, passada a prova, é a questão do listão dos aprovados. E aí há um cronograma que vem sendo seguido por conta da Coordenadoria Sim. de Seleção e Ingresso. Há a possibilidade, professor, de se antecipar o anúncio dos aprovados? A UFN trabalha com isso? A sua coordenadoria trabalha com essa possibilidade? Eu gostaria que o senhor nos passasse exatamente essa ideia, até para que as pessoas fiquem um pouco atentas, né? Acompanhem a nossa Sim. programação, acompanhem Sim. o site da UFN, porque algumas mudanças podem ocorrer nesse período. É isso, professor? Nós quando montamos esses cronogramas, nós montamos junto com o calendário acadêmico. Esse de verão é 1 ano, com antecedência de 1 ano, né? Sim. Então, o processo ele é muito dinâmico, né? As coisas vão acontecendo com uma certa dinâmica. Nós, agora ao fim das inscrições, né, nós percebemos que, pelo número de candidatos inscritos, pela infraestrutura que nós temos de correção das redações, nós temos as bancas que nós temos bastante experientes, que têm uma boa experiência para realizar esse trabalho, né, que são funcionários também nossos, né, da nossa instituição. Nós temos também um sistema de leitura dos cartões, que também é um sistema bastante moderno, né, que nós implementamos já há um bom tempo. Sim. E que tem funcionado muito bem. Então, a nossa estrutura é muito boa, a parte de estrutura de logística mesmo. Sim. Então, fazendo uma análise, né, eu posso dizer que existe uma probabilidade, né, bastante grande de fazermos essa antecipação. Perfeito. Eu não tenho ainda definido datas, né, da divulgação do listão, mas existe essa possibilidade, sim, né? E eu diria assim que na segunda-feira, no início, no dia 26, né, quando iniciar a nossa prova ali, nós teremos já essa definição e aí a gente poderá fazer, nós da coordenadoria, né, e a reitoria também, nós poderemos fazer a divulgação, né, e até devemos, eu acredito, fazer a divulgação se vai ocorrer realmente essa antecipação ou não. Mas a probabilidade é bastante grande. Sim. Porque nós visualizamos essa possibilidade assim, em termos de organização do processo, como nós temos ele atualmente. Sim. Claro, Jareta, que isso vai influenciar em várias outras questões, né? Então é muito importante que a gente faça essa divulgação na segunda-feira. E os candidatos, né, vão estar realizando a prova, mas seus familiares, coisa e tal, acompanhem essas notícias, porque nesse caso nós também iremos, né, alterar o cronograma de matrícula, Perfeito. Com certeza, né? E também a reserva de vaga, né? Aquele os candidatos suplentes que queiram fazer a sua reserva, né, de vaga, de interesse de vaga futura. Se não for preenchida na primeira chamada, nós iremos chamar os suplentes. Então é bem interessante que fiquem ligados. A possibilidade existe e é grande. Existe e é grande. Olha só, um detalhe bem importante que a gente acaba de trazer aqui no Universo Acadêmico. Professor, quero agradecer muito a sua presença aqui no programa Universo Acadêmico, desejar parabéns pela etapa. Não foi um processo seletivo, digamos assim, igual aos anteriores, por conta de muitas novidades, né? Sim, sim. A gente deseja um bom trabalho ao senhor e à sua equipe, a toda a Coordenadoria de Seleção e Ingresso aqui da UFN, e nós voltamos a nos encontrar na próxima segunda-feira, né? Com uma ampla cobertura do Vestibular de Verão 2019, a equipe aqui da UFN TV, junto com os profissionais da Universidade Franciscana neste processo seletivo de 2019. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu é que agradeço, né? Sempre a parceria que a gente tem com a TV UFN, né? Sempre juntos e sempre à disposição, né? Sempre que eu puder, sempre que eu posso, eu estarei presente fazendo os esclarecimentos necessários. Perfeito. Sei que a sua agenda não está sendo fácil nesses últimos dias. Não, mas a gente dá sempre um A jeito. gente sempre dá um jeito, né, professor? jeito, não Mais tem uma vez, problema. muito obrigado, hein? Obrigado. E um grande abraço. Obrigado. A seguir, o Universo Acadêmico mostra como foi a cerimônia de premiação do 12º Prêmio Universitário de Publicidade e Propaganda da UFN. O Universo Acadêmico também vai mostrar a Mostra Empreendedora organizada pelo curso de enfermagem da Universidade Franciscana. Nós já voltamos.
Olá, meu nome é a professora Kátia, do curso de Nutrição. Eu vim falar um pouco para vocês sobre o curso de Nutrição da nossa instituição. O aluno aqui, ele vai ter a oportunidade de estudar várias áreas do curso, entre elas a área da nutrição clínica, tecnologia de alimentos, alimentação esportiva, serviços de alimentação, saúde coletiva. Vai ter a chance de conhecer todas essas áreas em diferentes disciplinas e diferentes formas de aprendizado, onde a gente tem tanto as aulas teóricas como as aulas práticas, que permitem ao aluno ter um conhecimento geral de todo o curso. E o aluno saindo do curso, após a sua formação, ele vai poder trabalhar em diversos setores. Muitas vezes a gente pensa que o nutricionista vai trabalhar apenas na nutrição clínica, mas ele pode trabalhar tanto na clínica, como em indústrias de alimentos, como em unidades de saúde, em prefeituras, em escolas. Então são diversas áreas, é um mercado bem amplo de trabalho, em restaurantes, onde o aluno pode estar aplicando todos os seus conhecimentos adquiridos durante o curso. Sou a Daniele, estou no 6º semestre do curso de nutrição e estou super empolgada porque cada vez mais eu fico apaixonada pelo curso, né? Porque ele sempre, desde o primeiro semestre, abriu muitas possibilidades para os alunos. Então, para a gente poder ver as várias áreas que estão surgindo no campo da nutrição e acabar decidindo melhor o que se encaixa mais no nosso perfil, né? E mais para o 6º semestre, agora a gente está tendo um estágio onde tu tem a possibilidade de cada dia tu te deparar com situações diferentes, pessoas diferentes, e que tu tem que aprender a lidar com elas. E isso é muito gratificante quando tu recebe o retorno dessas pessoas e o carinho que tu sente por elas. Isso só faz aumentar ainda mais o carinho que eu sinto pelo curso. Eu espero no futuro poder ter sucesso na área que eu pretendo seguir, que no caso eu pretendo fazer concurso para as Forças Armadas. Então ainda estou decidindo, eu pretendo seguir a área da docência e espero me encontrar nisso e cada vez mais que esse amor pela nutrição só cresça. A criação de uma empresa, na maioria das vezes, está relacionada à produção ou venda de produtos. Mas esse não é mais o formato predominante. A prestação de serviços, a oferta de assessorias ligadas às diferentes áreas do conhecimento e à tecnologia estão cada vez mais integradas ao empreendedorismo. Nesse sentido, uma mostra organizada pelo curso de enfermagem da UFN apresentou 6 negócios que vão desde a oferta de serviços à criação de aplicativo para auxiliar futuros profissionais da enfermagem. Surge, assim, uma forma de despertar no estudante o olhar mais amplo para o campo de atuação da saúde. A Tamara, Camila e a Tatiele perceberam que as inúmeras dúvidas das futuras mamães e papais de primeira viagem poderiam se transformar em um negócio. Tanto durante a gestação quanto após, então a gente vem para auxiliar e ajudar elas quanto a isso. Cuidado com o banho após o RN nascer, cuidados com o coto, a higiene em geral do RN e também o parto, a escolha ideal do parto, como escolher a cesárea ou o parto normal, quais são os benefícios para a criança, para a mãe. Uma ideia inovadora em Santa Maria e que se apresenta também como uma possibilidade profissional para as futuras enfermeiras. E para esse caminho, para esse ramo de enfermeiras obstetras, para a gente estar lá na hora, para assessorar na hora do parto, para a gente estar junto com essas mães. Despertar a visão empreendedora é um dos objetivos da disciplina de Gestão e Organização do Trabalho de Enfermagem e Saúde, que estimula também a multidisciplinaridade. Então eles buscam muitas engenharias, o design, enfim, o pessoal dos aplicativos, sim. E então são vários cursos que acabam fazendo parte e eu acho muito interessante porque força o aluno a buscar de forma autônoma. Foi a aposta deste outro grupo. Eles desenvolveram em parceria com um aluno de Sistemas de Informação da UFN um aplicativo sobre o curso de enfermagem.
Então, contém informações sobre tudo que o aluno acadêmico da enfermagem tem acesso aqui dentro da instituição, desde grupos de pesquisa, núcleos, né, após formados, residências, mestrados, horários de atendimento da bibliotécnica, a clínica da enfermagem. Ao todo, 6 projetos foram apresentados durante a mostra. Hoje o nosso aluno, ele já visualiza que ele pode pensar numa empresa para trabalhar a questão da qualidade de vida do usuário, ou então para promover a saúde, né? Nós temos várias iniciativas nesse sentido e o que é mais interessante nisso, o aluno já vai pensando também que ele pode colocar sua empresa, já pensa na agência de inovação, como incubar a sua empresa, aonde colocá-la, contar com quem para isso. O curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Franciscana promoveu a 12ª edição do Prêmio Universitário, que reconhece os melhores trabalhos acadêmicos das universidades do sul do país. Além do coração bater mais forte pela ansiedade, os acadêmicos descobrem a importância da dedicação e também da criatividade para superar desafios. Os alunos navegaram em águas desconhecidas e foram levados pelo mar até a grande noite de premiação. A temática desafiou os estudantes a arriscarem e inscreverem os trabalhos realizados nos últimos 3 semestres. O cenário e as performances da noite também foram nessa onda. Fizeram várias analogias com as situações de enfrentar o mar, ou seja, enfrentar o julgamento do prêmio, expor o teu trabalho, o risco que tu corre em não ser premiado ou em ser premiado, mas se tu não arriscar, se tu não botar o barquinho no mar, tu não vai nunca ganhar nada. A gente brinca também que o mar limpa a marca da areia e os ventos são favoráveis a marinheiros hábeis e assim a gente vai brincando. 120 trabalhos concorreram em 12 modalidades nas categorias de fotografia, design gráfico, audiovisual, áudio, campanha, agência experimental e projeto de empreendedorismo. Alunos de outras instituições também participaram. As colegas formandas levaram o ouro em uma das categorias mais concorridas. Um livro, que é O Outro Lado, o grande ganhador do projeto de empreendedorismo social, que é a reinserção dos meninos do CASE, Centro Socioeducativo para Menores Infratores de Santa Maria, e representa a quebra de preconceitos, a valorização de causas que são tão maravilhosas e às vezes nós não temos acesso a elas. Por que vocês resolveram escrever esse trabalho? Porque a gente tem muito amor com ele, a gente já vem há semestre trabalhando lá com o CASE, então agora finalizar a faculdade fazendo esse livro foi muito importante e bonito para nós. Para refrescar a beira dessa praia lotada de prêmios, teve até distribuição de picolés. A Renata deixou os pais cheios de orgulho. Reconhecimento pelo trabalho dela, né? Ela é muito esforçada, né? Ela está de parabéns. Ela é muito dedicada, eu estou extremamente orgulhosa de noites perdidas, final de semana perdido para apresentar um ótimo trabalho. Ela está de parabéns e eu muito orgulhosa por causa do trabalho dela. É aquilo que os teus pais falaram, é reconhecimento de todo o teu trabalho. Claro, com certeza. Foi bastante esforço durante todo o ano, né? Então é um conjunto de aprendizado que a gente tem durante todo o ano para quando chega no nosso prêmio a gente expor e ter esse reconhecimento. É bem legal, bem gratificante. 12 jurados avaliaram os trabalhos quanto à originalidade, à criatividade e adequação à proposta. A comissão julgadora foi formada por profissionais da área, uma maneira de aproximar os alunos do mercado. Até ano passado eu era acadêmico, eu estava participando aqui do prêmio junto, e aí quando eu fui chamado para ser um dos jurados já esse ano, foi uma emoção muito grande para mim. Então tem muito trabalho bom, dá para ver que tem muitos talentos aparecendo já na academia. E é até bom para conhecer, né, para levar para o mercado de trabalho depois. Então, a gente está criando uma rede de contatos aqui muito boa também. É uma emoção sempre, né? O trabalho é tanto tempo que o cara faz, se estressa e estuda e ser reconhecido hoje. E para portfólio soma muito, tanto o trabalho como a premiação.
Eu acho que é um negócio muito legal que a academia faz pra gente poder expor e nos sentirmos um pouquinho mais confiantes em fazer os trabalhos e ir pro mercado. Contra ou a favor da maré, eles nadaram e mostraram que são, sim, desbravadores dos 7 mares. As premiações acadêmicas não param por aí. Os cursos de comunicação realizam também o 5º prêmio de jornalismo da UFN. O Universo Acadêmico mostra na próxima semana a cerimônia que destacou os melhores trabalhos inscritos. A exposição Design e Moda 160 anos de Santa Maria é uma sugestão de entretenimento para quem gosta de recordar a história cultural e os costumes de época. Ela está montada na entrada do prédio 7 do Conjunto 1 da Universidade Franciscana, o prédio da reitoria da UFN, com entrada pela Rua Silva Jardim. E por lá vai permanecer até o dia 10 de fevereiro de 2019. A exposição mostra peças de vestuário e artefatos que formam um acervo sobre o passado de Santa Maria. Os cursos de design, história e design de moda prepararam o espaço. A entrada é de graça e deve ser feita de segunda-feira a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia e das 2 da tarde às 6 da noite. Mesmo com a realização do vestibular, o local vai estar aberto nesta segunda-feira e é uma sugestão de visita aos acompanhantes de vestibulandos. Na Sala Angelite Stefani, o público pode conferir a exposição Brincando Moda. O trabalho é de 13 acadêmicas do curso de Design de Moda da UFN, com a coordenação da costureira do curso. Elas exibem dezenas de peças confeccionadas com doações de roupas, jeans, num trabalho que teve meses de elaboração no laboratório do curso de Design de Moda. Para visitar a exposição, basta vir ao térreo do prédio 14 do Conjunto 3 da UFN, que tem entrada pela Rua Silva Jardim. O acesso para a Sala Angelite Stefani é de graça. Ela fica aberta das 2 às 6 da tarde, às segundas, quartas e sextas. Nas terças e quintas, o espaço abre às 9 da manhã e fecha ao meio-dia. E o local também vai estar aberto nesta segunda-feira, mesmo com a realização do vestibular, e também é outra opção de entretenimento aos acompanhantes dos vestibulandos. Essa edição do Universo Acadêmico vai ficando por aqui. Você também pode conferir a nossa programação Sabe Onde? No nosso canal do YouTube. Basta digitar UFN TV. Acompanhe também as nossas publicações, as nossas informações nas redes sociais que estão aparecendo na tela. Um grande abraço a todos, um bom fim de semana também e um bom vestibular a todos os candidatos. Até mais!